a Lívia Santana Amaral e hoje nós vamos começar uma sériezinha de vídeos falando sobre vendas. Uma das coisas que eu mais recebo, assim, uma das perguntas que eu mais recebo é como começar um negócio, como vender, como que funciona esse mundo, de empreender e trabalhar com vendas. Então hoje eu tô aqui para começar essa sériezinha de vídeo e antes disso eu quero começar falando para você um pouquinho da minha história. Eu sempre estive ligada de uma certa forma ao ramo de vendas desde pequeno. Meu pai, ele sempre teve negócios, Ele teve mercado, teve restaurante, então eu sempre vi ele trabalhar com vendas, dentro dos seus empreendimentos, Então, quando ele faleceu, quando eu tinha 9 para 10 anos, foi um período bem difícil da minha família e eu sempre vi ali a minha mãe com muita dificuldade, e muita dificuldade financeira também. E aí, um certo dia, eu acabei falando para ela que para ela fazer geladinho. Isso eu tipo volta de 10 anos. Eu sabia que se eu saísse para vender geladinho, eu ia ter, de uma certa forma, uma renda e isso podia ajudar em casa. E aí, ela, com muita insistência, ela acabou aceitando em fazer, esses geladinhos pra gente, pra mim e pro meu irmão mais novo, sair para vender. E eu acho que ali começou o meu primeiro empreendimento, o meu primeiro negócio, na área de vendas, Foi um negócio que durou um certo tempo, Eu ia para a praça da minha cidade vender esses geladinhos. Logo depois eu comecei a produzir, a fazer umas bonecas de lã, não sei quantos de vocês vão lembrar, mas eram umas bonecas que tinha a cabecinha de plástico e o corpinho todo de lã cortado, Também durou um tempo, a venda dessas bonecas, vendi bastante na época, era uma coisa que virou febre, de colocar em cima da cama, aquelas bonecas, no quarto das meninas. Então foi uma coisa que durou um certo tempo. Depois disso eu passei pelas vendas de xuxinha de cabelo, pano de prato com bico, que a gente mesmo fazia. Eu passei a vender lingerie, vender roupa, vender Natura, vender Avon, vender jeans. Tô falando tudo isso para vocês verem que eu passei por um processo até chegar aqui na loja de importados que nós temos hoje, que é chamada Lalu Baby Importados. Muitos de vocês conhecem, mas muitos ainda não. E esse vídeo eu espero que chegue a muita gente para que vocês possam entender que a venda ela é um processo. Eu recebo muito esse comentário das pessoas falarem: Lívia, eu queria abrir um negócio, eu queria trabalhar com venda, só que eu não tenho o dom. Nesse processo, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de lidar com pessoas, com gente, mas eu nem sempre fui tão comunicativa e nem sempre eu soube trabalhar com vendas. Aos 18 anos, eu vendia, como eu falei para vocês, mas eu vendia porque vendia, não tinha nenhuma técnica, nenhum processo, era mais a necessidade mesmo. Aos 18 anos, eu decidi que eu queria fazer faculdade, eu queria estudar, e aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar numa campanha feita por uma universidade em São Paulo, no qual os estudantes vendiam livros durante as férias e dessa venda de livros você conseguia custear os estudos. E foi ali que nasceu realmente a Lívia vendedora, Porque dali para frente eu consegui compreender, eu aprendi qual era o processo de vendas. Porque vender livro, gente, nunca foi fácil, nem naquela época e nem hoje. Então tudo girava em torno de uma técnica que eu e a gente aprendeu durante esse período de curso para poder fazer esse trabalho nas férias e custear os estudos, os meus estudos na época, Então eu entendi ali que a venda ela precisa ser um processo, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. No processo de venda de livro, não era o cliente que me procurava, e sim eu que procurava o cliente para oferecer. Já quando você tem uma loja, quando você tem um negócio, muitas vezes é o cliente que te procura. E quando esse cliente te procura, ele já tem uma necessidade, ele já tem um problema no qual precisa ser resolvido. E ele procurou quem? Você para resolver esse problema. Então, no processo de venda, você precisa falar o quanto menos possível, deixar que o seu cliente fale, que ele exponha. E nessa exposição do que ele precisa, você vai trabalhando, vai entendendo o que ele precisa
para poder conseguir fechar, né, esse processo da venda. Muitas vendas são perdidas nesse processo. Por quê? O cliente te procurou, ele já te deu o primeiro sim. Mas nesse processo, muitas vezes o vendedor ele quer acelerar. Ele quer logo chegar no resultado final e vender qualquer produto para ter a comissão, para ter o seu salário, né? Aí está o grande problema da venda, né? Quantos de nós já fomos em uma loja buscando a solução de um problema e que saímos de lá sem resolver porque o vendedor, de uma certa forma, não soube conduzir a venda. Então, procure ouvir o seu cliente, procure ouvir o que ele precisa, procure atender a necessidade dele. Um cliente que chega na loja, na sua loja, no seu comércio, e ele é atendido, né, em todas as suas necessidades com relação ao que ele precisa, ele é um cliente que tem um potencial de ser fidelizado na sua empresa. Não é só vender qualquer produto, é vender aquilo que ele precisa. Muitas vezes a cliente chega aqui na minha loja procurando por um produto que nem sempre é o produto que vai resolver o problema dela. E na conversa que a gente tem, no entender do que ela precisa, eu determino, mostro para ela o produto que realmente vai fazer a diferença para ela, e ela sai satisfeita e volta, porque ela foi atendida. Então a gente precisa entender que o processo de vendas, ele não é feito para mim vendedor, ele é feito para o meu cliente. Então o processo de venda é ouvir o outro, é atender o outro, e entender o que ele precisa. E para isso você precisa ouvi-lo, precisa entender, colocar ali a necessidade do seu cliente, o servir ao seu cliente em primeiro lugar, para que ela realmente seja atendida. Então, no processo de venda, nunca se esqueça que não é sobre você, é sobre o seu cliente. Você precisa entender o que ele precisa ouvi-lo para compreender tudo isso. Então, é um processo, ele precisa ter um começo, que é quando o cliente te procura, ele precisa ter o meio, onde você vai mostrar para ele o que realmente ele precisa para resolver aquele problema, e o fechamento, que é quando o cliente sai satisfeito da sua loja, com o produto que ele realmente precisava, atendendo ali a necessidade de resolver o problema dele. Espero que vocês tenham gostado. Fica com a gente, será uma sériezinha de 4 a 5 vídeos aí, que vai falar um pouquinho sobre isso. E o melhor, falar um pouquinho de como começar a sua loja de importados.